Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim fazer o review de uma Bíblia que uma inscrita no canal me pediu para eu falar um pouco sobre ela, porque eu mostrei ela, mas não cheguei a mostrar ela detalhadamente. E eu tenho 2 exemplares dessa Bíblia, mas vocês vão ver 3 aqui na frente. Ó, eu vou mostrar para vocês o porquê, o que está acontecendo aqui. Eu tenho 2, mas parece que são 3, tá vendo? Falei assim, o que está acontecendo, Daniele? Ó, vou mostrar para vocês. Aparentemente são bíblias iguais, mas não são. Ó, tá vendo? Esses dois aqui são da mesma capa. Vou tirar esse aqui um pouquinho. Mas são 2 bíblias diferentes, apesar de ter a mesma capa, mas tem uma diferença aqui, tá vendo? Aqui, ó, é com velcro, ó. E aqui ele faz essa curva, tá vendo? Ele faz essa curva e fecha. Eu vou mostrar esse aqui por último. Eu quero mostrar esse aqui para vocês agora. Agora eu vou voltar com esse aqui. Há muito tempo eu fiz a aquisição dessa Bíblia aqui. Aliás, dessa Bíblia aqui com essa capa. E com o tempo eu troquei. Eu tirei a capa dela e botei numa Bíblia que eu gostava muito de utilizar. E eu utilizo ela até hoje, só que eu não falo mais dela com vocês porque eu gosto de trazer novidades para o canal. Mas eu continuo utilizando essa Bíblia aqui. Ó, o miolo dela tá aqui dentro, mas eu vou mostrar. Aí eu peguei a capa e coloquei nesse miolo aqui, ó. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Tá vendo? Quando abre é igual a outra. É igual a essa daqui. Ó, quando abre, só que depois muda. Ó, eu até fiz, eu colei a contracapa dela, eu colei ela aqui. Essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo Esperança. Ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aí, quando eu comprei essa Bíblia aqui, foi numa data e eu botei a data da modificação. Porque essa Bíblia aqui, eu gostava muito dela, eu gosto muito dela, só que eu comprei ela numa capa emborrachada que esfarelou muito rápido, esfarelou, e eu ficava querendo usar essa Bíblia, só que eu não tinha como utilizar ela. Inclusive, quando aconteceu isso, é porque eu fiquei hospitalizada, próximo da data que eu comprei essa Bíblia aqui. E eu fiquei internada no hospital tempo. Aí eu pedi pro meu esposo levar uma Bíblia para mim, ele levou justo essa daqui. E eu gostei muito, porque eu li muito essa Bíblia, ela tem uns estudos aqui, são 365 perguntas sobre a vida e a morte. E elas são respondidas por Luiz Saião. Ela traz o texto ao meio do século XXI. Ela é da editora Vida. Só que por eu estar usando ela lá no hospital, eu acho que a capa dela não aguentou. Ela começou esfarelando por causa do ambiente e tudo mais. Mas aí eu criei um apego assim muito muito afetivo sobre essa Bíblia. Então eu quis preservar ela. Aí eu peguei essa Bíblia aqui, a, aí eu peguei a Bíblia que estava nessa capa e troquei. Por quê? Porque eu já estava querendo fazer uma modificação nessa Bíblia aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Aí, essa Bíblia aqui, que tá usando a capa, ela é a Bíblia do Luiz Saião, com o texto ao meio do século XXI. E ela tem esses tópicos aqui, é muito bom, é muito boa essa Bíblia. Ela traz o texto ao meio do século XXI. Eu gosto muito dessa versão, mas eu gosto muito desse exemplar aqui. Aí, eu tenho essa Bíblia aqui, ó. Tá vendo? Com essa versão nessa capa aqui. Mas aí ela tá diferente, tá vendo? Ela tá um pouco diferente e tá com esse negócio que eu colei e tem um velcro aqui que fecha direitinho. Então, ela tá com a capa da outra, mas ela por dentro ela já é outra Bíblia. Aí eu queria mostrar para vocês, porque às vezes eu mostro essa Bíblia aqui, só que ela tem um miolo diferente. Como eu já mostrei essa daqui, agora eu vou voltar para a oficial que estava dentro daquela ali, que é o miolo. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Bíblia da Mulher de Fé. Aí eu fiz uma contracapa para ela porque eu queria fazer essa experiência, queria tipo reformar uma Bíblia e botar essa estrutura, capa dura, ó, tá vendo? E ao mesmo tempo que ela é capa dura, olha só o que eu fiz. Tá vendo aqui? Tá brilhando. Ela é rosinha aqui. E quando eu abro ela, ó, olha só o que ela faz. Ela tem abertura total. Tá vendo? E eu consegui fazer isso com essa Bíblia. Eu fiquei
boba de eu ter conseguido fazer isso, sabe? Então, eu não me arrependi do que eu fiz, porque eu criei uma estrutura para essa Bíblia aqui que ela tem uma abertura total. E olha só como é que ela abre 100%, tá vendo? Porque o miolo dela fica assim, ó. E ela continua tendo capa dura. Tem algumas Bíblias que você compra assim, só que alguns modelos muito específicos. E às vezes você acha livro assim também. Aí eu quis fazer isso, eu vi as meninas lá nos Estados Unidos que lá tem umas Bíblias assim. Então eu quis montar essa estrutura nessa Bíblia aqui e eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer essa estrutura nessa Bíblia aqui e eu gostei muito. E essa Bíblia aqui, ela tem o texto NVI do ano de 2000. Tem diferença do texto do ano de 2011 para esse na hora de escrever o texto, mas tipo assim, é o mesmo texto, mas a forma de a escolha de palavras que foi usada aqui ficou mais bonito, ficou mais formal e ficou mais elegante. A meu ver, ficou mais elegante essa linguagem aqui. A do ano de 2000 seria a primeira NVI. Mas aí veio a reforma de 2011, veio a atualização de 2011. Ficou mais atual para a nossa linguagem, porém eu gostava mais do jeito que estava aqui. Eu gosto mais desse jeito aqui. Mas é difícil você achar uma versão com essa linguagem aqui. Ó, aí ela tem, aí eu colei um papel aqui, tá vendo? Mas ela tá direitinha, tá do mesmo jeito. E aqui, ó, tem assim, ó, no que crê mulheres de fé, tá vendo? Aí eu pintei esse aqui, ó, pintei aqui como se fosse um credo apostólico. Cada frase dessa aí eu pintei aqui, ó, pintei com gigel. Na época eu não sabia que manchava a Bíblia, olha só, manchou tudinho do lado de cá, ó. Tá vendo? Parece que eu pintei desse lado. Mas essa página é boa, ela aguenta bastante coisa. Vocês verem, né, como é que eu explorei essa Bíblia no sentido de... Ó, aí aqui eu tinha colado um papel adesivo. Mas aqui eu pintei com lápis de cor. Do lado de cá não tem nada, porque é lápis de cor, né? Lápis de cor é mais tranquilo. Mas eu usei marca-texto aqui também. Deixa eu ver, aqui é lápis de cor também. E eu usei bastante essa Bíblia aqui. Só que aí eu estava procurando para fazer aquisição de novas Bíblias e tal, né? Porque de vez em quando eu compro novas Bíblias, eu gosto de fazer isso. E eu achei essa Bíblia aqui, na sua versão original, e apareceu para mim numa promoção incrível. O preço, assim, super incrível, numa promoção. E eu pensei, por que não, né? Eu gosto muito dessa Bíblia, eu gosto muito desse modelo aqui, porque ela tem umas frases muito boas, frases inspiradas na palavra de Deus, mas que não são frases motivacionais, longe disso. E ela traz uns estudozinhos aqui ao longo da Bíblia. Ó, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Alguns desses estudos são bem profundos, outros são mais... parece que é uma conversa entre amigas, mas mesmo sendo uma conversa entre amigas, não sai do que o texto bíblico fala, não traz textos estranhos, sabe? Não traz uma distorção da palavra de Deus. Mas aí eu gosto muito, mas eu gosto mais dessas frases pequenas aqui, que vem ao longo de toda a Bíblia. E olha só que legal, o subtítulo, ele é um tom de quase que vermelho, é um tom de vinho. É bem bonito. Então fica bem fácil de você identificar. Ah, ficou sem foco. Fica bem fácil de você identificar os subtítulos. Aí eu gosto muito aqui, achei passei marca-texto. Ó, tá vendo? Do outro lado ficou direitinho. Aí eu gosto muito dessa Bíblia. E essa minha aqui ganhou um a mais porque ela dobra, ó, tá vendo? Aí isso daqui ficou... É só a minha Bíblia que faz isso, porque ela é exclusiva. Fui eu que fiz, que construí, e ela ainda tem um elástico aqui que fecha, ó. Tá vendo? Aí eu gostei muito disso daqui. E eu uso ela bastante, só que ela, tipo assim, ela ainda tem cara de livro agora. Ela não tem cara de Bíblia mais. Eu podia ter colocado, né? Só que isso daqui tá vendo? Eu aproveitei de um livro que eu tinha, de um caderno. Aí eu gostei do resultado. E tava assim. Aí, como eu falei, eu vi que tava na promoção. E essa Bíblia aqui, ela não é barata, não. Só que apareceu pra mim numa promoção
Incrível. Então, eu fiz a aquisição dessa Bíblia junto de uma outra, aí ficou super em conta para mim, ficou bem em conta, porque, ó, aí eu ganhei de novo a tira, tá vendo? Veio de novo, e eu tenho mostrado ela para vocês no canal, só que eu não cheguei a falar sobre ela. E ela é bem bonita, elas são da Thomas Nelson Brasil, ó, tá vendo aqui? Ela veio com um fitilho só. Só que o fitilho que veio nessa daqui, eu tinha tirado e tinha guardado. Aí eu botei nessa daqui. E eu tinha mais 2 fitilhos. Tá vendo esse tom aqui? É da cor dessa flor aqui, quase. Aí eu achei que ia combinar, aí eu coloquei. Aí essa versão aqui ficou com 4 fitilhos, mas ela geralmente vem só com um fitilho. Ó, aqui eu coloquei, ó, ficou direitinho, tá vendo? Aí eu vou abrir aqui para vocês verem que eu tenho colocado, colei adesivos nela. Ó, esse adesivo aqui eu colei faz um tempinho, acho que umas 2 semanas, esses aqui. E essa aqui eu colei recentemente no canal, porque eu tava fazendo uma colagem em outra Bíblia, outras 2 Bíblias que eu tenho, e eu fiz colagem aqui também, que eu senti falta de mais um adesivo aqui. Só que aqui eu não penso em escrever nada, porque aqui já tem um texto, e eu acho que não tem necessidade de escrever, porque já tem um fundo bem bonito. Eu achei que ia combinar por causa do tom da figura. Inclusive, eu colei no final também, ó. Eu gostei muito dessa imagem, dessa moça. Eu gostei muito do visual, de modo geral. E esse daqui também eu achei que ia combinar. E eu colei aqui. Ficou bem bonitinho, finalizou. Mas eu não faço colagens de adesivo nessa Bíblia, só nessa parte mesmo. E internamente elas são iguais, elas são idênticas. E eu gosto muito disso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, branquinha. Eu acho muito bonito isso daqui. Nessa daqui também é branquinho, ó. Nessa daqui, só que essa daqui, por ser mais antiga, tá ficando um pouco amarelada. Aí essa daqui tá bem branquinha mesmo. E eu percebi algumas diferenças na tonalidade. Algumas tonalidades ficaram diferentes, porque apesar delas serem iguais, elas foram lançadas em anos diferentes, mas elas têm o mesmo, é tudo igual, só a tonalidade que mudou um pouquinho. Essa tonalidade aqui ficou um pouco mais visível. Tá vendo como é que tem diferença na tonalidade? A tonalidade mudou um pouco. Então, se você comprar essa Bíblia aqui, agora eu acho que você vai pegar esse molde aqui. Eu acho que agora visualmente ficou mais bonito. As cores ficaram mais vívidas, tá vendo? Eu acho que ficou mais bonito. Esse tom aqui ficou um pouco mais puxado pro... O vinho ficou um pouco mais aberto. Então, fica mais fácil de identificar. Mas o estudo tá tudo igual. Eu só acho que a tonalidade ficou um pouco melhor. Sabe, o tom, ó, aqui tá vendo o título de Salmos? Vamos lá no título de Salmos só pra gente ver se tem diferença. Eu percebi diferença. Ó, tá vendo aqui? Ficou mais clarinho. Ficou mais suave. No título ficou mais suave. Mas no restante das outras cores, ficou muito mais vivo. Só esse título que ficou mais suave. Aí eles deixaram mais vivo nessa parte aqui, ó. Aí dá uma diferença maior, sabe? Tipo, dá um contraste. Eu achei que ficou mais bonito a segunda tiragem. Mas não que a primeira tenha ficado ruim. Eu acho que eles acertaram a tonalidade e ficou bem. Esse acerto ficou bom, sabe? E a ficha catalográfica aqui ficou um pouquinho diferente. Mas é porque aqui eles acrescentaram... Cadê? Deixa eu ver. Eu acho que eu já passei. Aqui. Aqui eles colocaram os ISBNs de todas as capas dessa versão de Bíblia, da Bíblia Mulher de Fé. Aí aqui você encontra tudo. Antes não tinha tantas opções, agora ficou com mais opções. Inclusive tem uma que é de... ela fecha assim, ó. E ela é tipo uma bolsinha. Ficou parecido com esse aqui, ó. Ficou parecido com esse aqui, só que o material da capa é diferente. E ela, por dentro, não tem detalhes em vinho e nem rosa. É tudo tom de cinza. Mas ela é muito bonita, muito elegante. Aí, só para vocês saberem se vocês acharem que só tem desse modelo aqui, ó. Não é não, tem um... ele é marrom, eu acho. Eu não tenho certeza da cor. Se eu achar, eu coloco a foto aí para vocês. Se eu achar, é muito bonito. Inclusive, a contracapa... é lindíssima, lindíssima mesmo.
sabe? A contracapa da outra eu acho mais bonita, mas eu gostei desse aqui e eu gosto desse aqui de ter cores diferentes. Porque aí, tipo, esse texto aqui fica nesse tom diferente, esse subtítulo fica diferente, a cor. Aí eu gosto desse apanhado geral. E eu gosto muito desse tom aqui de vinho, tá vendo? Eu gosto muito. Mas a contracapa da outra é tipo, é um charme. Se você, eu gosto dessa cor, mas tipo assim, comparando as duas, entende? No modo de comparação. Mas enfim, vamos ler algum texto aqui. Eu queria ler com vocês, para vocês verem por que eu falo dessa diferença da versão. Então, gente, eu tinha dado uma pausa porque a bateria do meu celular acabou. Aí eu voltei agora. Tô com lâmpadas externas aqui, fora da câmera, mas espero que não atrapalhe a nossa continuidade do vídeo. Vamos lá. Então, aí eu separei trechos aqui da Bíblia só para vocês entenderem por que eu toco sempre nessa tecla. Da versão de 2000, o texto era melhor do que ficou na versão de 2011, na questão da fluidez do texto e do equilíbrio da linguagem. Na questão da fluidez e do equilíbrio, na hora da gente ler e até mesmo na hora da gente ouvir alguém lendo também, antes ficava muito melhor. Vou ver aqui, João, capítulo 14, eu vou dar de exemplo. O versículo 27 e 28 eu quero ler com vocês. Eu tenho um exemplar aqui que ele só é o Novo Testamento. Ele é da Thomas Nelson Brasil também, mas ele tem ele tem a versão de 2011. Tá vendo? Essa daqui é a versão de 2000. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, João 14, versículo 27 e 28. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai. Mas o Pai é maior do que eu. Tá vendo? Fica uma repetição muito grande de vocês. Parece que a construção da frase empobreceu, sabe? Ficou assim, tipo assim, por que ele tá se repetindo nas palavras? Parece que é uma pessoa que vai falar uma frase e fica toda hora repetindo, sabe, os mesmos termos. Fica um pouco, sabe, perde um pouco do equilíbrio que tinha na construção, que tinha do texto NVI de 2000, e perde a fluidez do texto. Aí agora a gente volta para essa daqui, olha só como é que ficou melhor, né? Aí a gente vê na comparação, a gente percebe a diferença na qualidade. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Tá vendo como é que ficou melhor? Aí no versículo 28 também tem diferença, mas a diferença maior foi do 27. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Tá vendo? Até a forma do versículo 28 ficou melhor, mesmo que teve certa semelhança, mas ainda ficou melhor a forma que foi entregue o texto. Isso acontece direto, não é só aqui. Mas só que, tipo assim, você tem que ler o texto e perceber nessas diferenças. Não é uma coisa assim, eu vou citar todos os lugares que tem essas diferenças. É praticamente a Bíblia toda, por causa da construção do texto. Mas não são coisas que, tipo, trocou o entendimento? Não, é o mesmo entendimento. Trocou o que está sendo dito? Não, não trocou. É só a forma de expressar o texto, sabe? A fluidez do texto que houve mudança. Aí na NVI 2011, eu acho que a fluidez diminuiu a fluidez do texto por causa dessas questões. Mas eu continuo usando a NVI 2011, porque é a que temos. É difícil você achar uma Bíblia com a mais atualizada, tipo, que foi lançada recentemente, com essa versão aqui. Você acha só alguns exemplares com essa versão aqui. Agora tá vindo tudo com a versão de 2011 ou
Se você quiser a versão de 2023, que já é diferente. A versão de 2023 é diferente das duas. Mas eu queria ler com vocês um desses comentáriozinhos aqui, só para vocês entenderem o porquê que eu tô falando disso daqui, ó. Eu vou aqui em 1 Timóteo, capítulo 3. Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, capítulo 3. Tá vendo? Na descida aqui. É porque aqui tem um texto muito polêmico para o público feminino hoje em dia. Só que essa Bíblia não traz um estudo focado no tema em questão. Mas ela traz uma reflexão, como se fosse uma amiga que te desse um conselho baseado na Bíblia. Tipo assim, eu tô questionando certas questões que estão na Bíblia, eu não concordo que a mulher tem que ser submissa, eu não concordo que a mulher tem que se manter em silêncio. Aí tem questões aqui do texto, né? Aqui estava falando sobre a mulher, ela ensinar ao homem, né? Ela ter autoridade sobre o homem, o texto está falando sobre isso. Aí chega uma amiga que tem o entendimento da palavra de Deus, que entende o que a palavra de Deus está transmitindo de fato e fala para você. Deus muitas vezes nos pede precisamente aquilo que não queremos fazer. E quando fazemos, encontramos uma liberdade maior do que havíamos conhecido antes. Aí você fica assim, olha só, você está certa, sabe? Traz uma reflexão com palavras fáceis de entender, mas não fala muito, mas é o que encaixa certamente com o texto bíblico. Aí é esse tipo de reflexão que a gente vai encontrar nesses trechinhos aqui. E às vezes ela recita trechos bíblicos também. Aí eu gosto muito dessa Bíblia por causa disso. Também tem reflexões maiores, com uma pegada mais devocional. Tem algumas que são mais profundas, outras são mais leves, mas no modo geral não é ruim. Não é ruim. E tem algumas assim que são mais compridinhas assim, ó, tá vendo? É bem interessante essa Bíblia, bem interessante. E ela aqui no final, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Ela traz aqui, ó, finalizou o texto bíblico. Ela traz aqui, ó, recursos adicionais nessa página aqui. Se você tiver a versão da Bíblia cinza, essa parte aqui vai estar num tom de cinza. Aí por isso que eu achei essa aqui mais bonita. Mas tem gente que gosta da outra tonalidade também. Aqui tem assim, ó, iniciando sua caminhada com Cristo. Aqui tem um texto falando sobre se você é nova convertida, se você nunca teve essa experiência com Deus, assim, tá começando agora, ou se você está falando com uma pessoa que é novo convertido, se você está evangelizando, esse texto também é muito útil para você. E aqui, ó, tem uma oração. Como você faz para você aceitar a Jesus? Tem uma oração aqui, ó. Ó, olha só o que está escrito aqui. Você pode receber Cristo agora mesmo, pela fé, fazendo uma oração. Aí traz um trechinho aqui inicial e na seguida vem uma oração. É uma oração para você se converter a Cristo de fato, ou se você estiver diante de uma pessoa que queira se converter, é só você orar junto com a pessoa, falar para ela fazer essa oração aqui. É muito interessante, é muito bonito, tem textos aqui, ó, sugestões para o crescimento espiritual. Muito, muito bonito esse trechinho aqui. É uma página só, mas é muito útil. É muito útil na nossa caminhada cristã. E onde encontrar ajuda na Bíblia. E tem uma breve concordância bíblica, uma concordância abreviada que tem aqui no final dessa Bíblia. Não é muito extensa, mas é bem interessante. Você vai encontrar muito auxílio aqui. Sabe, de forma rápida, mas é boa. É uma concordância abreviada, mas também não é muito curta não, tá vendo? Eu tô folheando ainda e ainda tem, ó. E no finalzinho aqui você vai encontrar o nome de todas as colaboradoras da Bíblia, que trabalharam nessa Bíblia, ó. Colaboradoras da Bíblia Mulher de Fé. Aí você vai encontrar o nome de todas elas. É bem interessante, então é legal que traz informação, você não fica sabendo... você, aliás, não fica sem saber de onde que foi tirado
esses estudos, quem trabalhou, aonde você vai encontrar descrições sobre essa pessoa para você pesquisar mais a fundo a ideologia daquela pessoa, a forma de pensar, a forma com que ela se posicionava diante do mundo, perante as coisas de Deus. E tem aqui, declaração da missão das mulheres de fé. Muito bonito. Aqui. Isso daqui, ele combina com o texto lá da frente, mas não é o mesmo texto. Como é que ela começasse com uma declaração de fé e terminasse com uma declaração de fé. Que tem aqui nessa Bíblia aqui também tem, apresentação, no que crê mulheres de fé. Tá vendo? Aí finaliza a declaração da missão da mulheres de fé. Tá vendo? É bonito isso. Começa e termina do mesmo jeito. E tem uma introdução aqui também. É que eu mostrei na outra Bíblia, no outro modelo que eu tenho. E aqui tem um índice de todos os devocionais que você vai encontrar nessa Bíblia. Tem temas, amor, alegria, perdão. Só que uma coisa que eu pesquisei nessa Bíblia, que é interessante também, eu pude analisar, que tem um tema prosperidade. Aí você pensa assim, essa Bíblia está falando de dinheiro? Não, porque a verdadeira prosperidade é você ter Deus em seu coração. É essa prosperidade. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre prosperidade, é esse tipo de prosperidade que é falado. As pessoas confundem muito isso com bênçãos, vamos dizer, financeiras. A prosperidade diante de Deus é quando você tem o seu coração em Deus, você tem o seu coração está no lugar certo, Deus cuida de você, Deus te abençoa, mas a prosperidade tem a ver com a sua vida estar com Deus. É essa verdadeira prosperidade que nós podemos e precisamos almejar. Aí, por exemplo, aqui, tem o texto sobre esse tema, aí tem as passagens bíblicas. Se você for na passagem, você vai encontrar um estudo sobre. Mas se você for no texto, se você não quiser ler o devocional da autora, você lendo só o texto, você vai ver que combina com o tema e você pode fazer um estudo bíblico só seguindo os textos, porque aqui dá textos para você ler. Se você ler só os textos, também traz um estudo para você nessa temática. E você quiser, se você não quiser, você não precisa ler esses devocionais. Ou se caso você já tiver lido, leia o texto, porque o texto ele se renova todos os dias. O estudo da autora, ele pode ficar conhecido, você pode achar, não, eu não estou aprendendo nada de novo com esse estudo. Tudo bem, mas você sempre aprende algo novo com o texto, porque a palavra ela sempre se renova. Se você quiser buscar textos que falam sobre paz, você ir direto no texto, você também vai encontrar um estudo direcionado sobre esse tema aqui também. Aí eu achei interessante também usar esse índice aqui dessa forma também. Aí eu queria fazer esse review para vocês, esse vídeo um pouco explicativo, né? E mostrando um pouco de como eu utilizo essas minhas Bíblias. A Bíblia da Mulher de Fé. Tem várias capas no mercado. Eu tenho essa daqui, mas você pode fazer aquisição de outras, né? A que você achar melhor. Eu não sei se todas têm o mesmo tamanho no seu corpo aqui. Eu não sei se todas têm o mesmo tamanho, assim. Antes eu achava que esse daqui é tamanho menor, mas eu não posso afirmar para vocês se essa daqui é menor do que as outras. Esse modelo aqui de bolsa, tá vendo? Como se fosse uma carteira. Eu não sei se ela é menor do que as outras. E, eu tenho mais de uma, né? Essa daqui agora tem outra versão internamente, mas elas são bonitinhas, né? Assim, juntas. E, como eu tinha falado com vocês, eu transformei a minha outra nesse modelo aqui, capa dura, mas ela tem uma abertura completa, tá vendo aí? Quando eu quero abrir e utilizar junto de outras Bíblias na mesa, aí eu abro e ela fica, ela fica aberta e não fica fechando, porque ela tem essa liberdade que eu coloquei nessa Bíblia, tá vendo? Aí eu deixo ela aberta ali, eu vou consultando as outras e venho aqui, dou uma olhada. Só vou folheando a Bíblia e vou acompanhando. E esse modelo aqui fica muito bom para eu carregar na bolsa, para eu levar para os lugares, porque ela fica bem fechadinha
e ela tá protegida, tá vendo? Como se ela fosse uma Bíblia de zíper, só que ela é bem fechadinha no modelo diferente. E esse material aqui, ele é bem resistente. Eu falo isso porque eu já tenho essa daqui, eu troquei o miolo da Bíblia e ela tá inteira, tá vendo? Tá perfeita. E até hoje, ela continuou do mesmo jeito, tá vendo? Só aqui que eu tinha tirado porque eu queria que ficasse diferente um modelo da outra, tá vendo? Mas eu tenho o miolozinho dela ainda, a tirazinha, eu só tirei mesmo, ó. E do mesmo jeito, eu posso carregar na bolsa e eu sei que tá tudo certinho, não danifica a parte interna da Bíblia. Aí é só para mostrar para vocês. E desse jeito aqui, ó, eu coloco na mesa e eu utilizo assim, inclusive eu pego aqui, ó, e leio e fica com essa facilidade, que nesse modelo aqui eu não consigo fazer isso. Eu posso até tentar, mas eu acho que pode acabar estragando a capa, né? Então eu prefiro fazer nessa daqui, que eu já montei essa estrutura para esse formato de Bíblia já. Tá bom, gente? Então é isso. Creio que já esteja tudo muito bem explicado. Ó, a contracapa dela minha ficou assim, atrás ficou lisa. Tá vendo? Ficou lisa. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todas nós. Deixa aí nos comentários se vocês já conheciam essa Bíblia, a Bíblia da Mulher de Fé. E se vocês têm um modelo dela de outra capa, parecido. Deixa aí nos comentários. E vamos falar sobre essa Bíblia. E me conta se vocês já tinham observado essa diferença na tradução da NVI, do ano de 2000, que vem nessa Bíblia, ou para as mais recentes, do ano de 2011. Se vocês já tinham percebido essa diferença na fluidez do texto, como ficou um pouco diferente na hora da gente ler, na hora da gente ler em voz alta para as outras pessoas. E se vocês quiserem que eu faça mais algum vídeo, também pode pedir nos comentários. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todas nós.